gente tem mais um exemplo. Uma pesquisa sobre a usabilidade do sistema de gestão acadêmica de uma universidade foi realizada entre alunos, professores e funcionários administrativos. Uma amostra de 10 pessoas de cada grupo foi selecionada para responder um questionário. Uma das questões desse questionário, que o sistema atende bem às minhas expectativas, usa uma escala de 7 pontos, onde o 1 representa aqueles que discordam totalmente com essa afirmação, e 7 são aqueles que concordam totalmente com essa afirmação. As hipóteses a ser testadas vai ser H0, não há diferença entre os grupos, e H1, há diferença entre os grupos. E foi usado um teste de Wilcoxon. Então, nós temos aqui as saídas, né, comparando aluno com funcionário, professor e aluno, professores e funcionários. Essa saída foi obtida usando um programa PSPP, uma versão gratuita, né, um programa estatístico gratuito, e a versão 0.9. A pergunta que eu quero responder há diferença significativa entre os grupos considerados, né? Vamos usar aqui o alfa de 5%. E qual foi o teste de Wilcoxon usado? Porque aqui só afirmou que foi usado um teste de Wilcoxon, mas não disse qual foi. Voltando aqui para os dados, para a saída, nós temos aqui a comparação de alunos com professor, né? Eu tenho aqui o teste de Ben Whitney, o teste de Wilcoxon. Eu coloquei X aqui porque o valor não me interessa nesse momento. Esses dois testes de Ben Whitney e o Wilcoxon, eles são muito parecidos, são similares. A estatística de Wilcoxon padronizada deu menos 1,32. E essa última coluna aqui, esse último valor, representa o p-valor do teste de hipótese bilateral. Tem um 2 aqui em cima. Então, o p-valor do teste bilateral deu 0,1868. Comparando professor e alunos, né, a nossa estatística de teste deu mais 3,15 e o p-valor deu 0,0016. Comparando professor e funcionário, a estatística de teste deu mais 2,05 e o p-valor bilateral deu 0,0404. As hipóteses testadas são essas. A hipótese nula H0, não há diferenças entre grupos, né, diferenças significativas. A hipótese alternativa H1, há diferença significativa entre os grupos. Como na saída lá do PSPP tem o p-valor, a gente vai usar o p-valor. O que você não pode esquecer é essa regra. Se o p-valor for menor ou igual ao alfa, a hipótese nula ela pode ser rejeitada, ela deve ser rejeitada. Comparando alunos e funcionários, o p-valor deu 0,1868 lá na saída do PSPP. Então, o p-valor deu 18,68%. Comparando com o alfa, que é 5%, então o p-valor é maior do que o alfa. Então, se o p-valor é maior do que o alfa, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. A gente só rejeitaria se ele fosse menor ou igual. Então, a gente não vai rejeitar H0. Portanto, não há diferença entre alunos e funcionários. Ou seja, as respostas dadas pelos alunos e funcionários eles são iguais. Comparando professores e alunos, o p-valor deu 0,0016, ou seja, 0,16%. Comparando com alfa, ele é menor do que 5%. Então, se o p-valor é menor do que o alfa, nós podemos rejeitar H0, portanto, há diferença significativa entre professores e alunos. Ou seja, os dois grupos deram notas diferentes para aquela pergunta se o sistema atende bem às minhas expectativas. Comparando alunos e funcionários, o p-valor deu 0,0404, ou seja, 4,04%. Comparando com o alfa, ele é menor do que o alfa, uma diferença pequena, mas é menor. Então, nós podemos rejeitar a hipótese nula. Portanto, há diferença entre professores e também funcionários. Ou seja, as notas dadas pelos professores, estatisticamente, é diferente das notas dadas pelos funcionários. Como as duas amostras são independentes, eu vou responder com a letra B. Ele perguntou qual tipo de teste de Wilcoxon foi usado. Como as amostras são independentes, porque alunos e professores, alunos e funcionários e alunos são um grupo distinto de pessoas. Então, são amostras independentes.
Então, o único teste que poderia ter sido usado lá é o teste da soma de postos de Wilcoxon.